Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Boletim NA aqui pelo site Notícias Agrícolas, boletim de acompanhamento do mercado, que desta vez destaca o café. Mercado do café que vem tendo um bom desempenho aí, pelo menos nesse início de safra, preços interessantes para o produtor. Vamos saber se esses preços se mantêm, quais são as tendências e a justificativa para esse bom índice aí de preços para o café, conversando agora com o Gil Barabás, analista lá da Safras e Mercado. Gil, muito boa tarde. Oi, boa tarde, Alex. É isso mesmo, safra atípica ou início de colheita atípico aí em relação a preços, Gil? É bem isso, Alex. Está bem atípico mesmo. A gente tem um quadro bastante interessante. O momento é extremamente bom para o produtor, porque é o seguinte: nós estamos na entrada de uma safra recorde, e o preço, ao invés de cair, está subindo e está se sustentando, né? Você tem um quadro externo positivo e internamente, apesar da safra estar avançando e já superar metade, a colheita já ter superado metade da safra, mesmo assim o preço se sustenta. Ou seja, era tudo que o produtor pediu, né? Enfim, um preço subindo na entrada da safra e de uma safra grande ainda, né? Ô Gil, mas o que justifica isso? O que está acontecendo com o mercado? Deu a louca no mercado? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, um temor, esse quadro que a gente percebe agora, esse quadro já vem sendo delineado há um bom tempo atrás, que é um quadro o quê? De escassez de produto, né? Principalmente de escassez de produto de qualidade. A quebra consecutiva de safras da Colômbia levou a essa situação de aperto, de carência, de escassez de produtos de qualidade. Isso aí gera um temor, né, no mercado internacional, e esse temor vem refletido diretamente em Nova York, né? Como a gente sabe, o café brasileiro não é certificado em Nova York, ou seja, você não pode liquidar um contrato com entrega de café brasileiro. Então você depende de outras origens, Colômbia, América Central, enfim. E a Colômbia, ela vem de uma sequência de anos de safra abaixo do seu potencial. Isso gerou o quê? Uma escassez desse café, que é certificado em Nova York. Isso aí, né, vem fazendo o quê? Vem fazendo que os estoques certificados em Nova York vêm caindo. Ao longo de 2008 para cá, vem num quadro bem claro de queda. No final de 2008 para cá, ele vem claramente num processo de queda dos estoques certificados. Então, você tem pouco estoque certificado, você tem uma situação de café certificado novo somente mais para o final do ano, né? E isso tudo gera o que? Temor. Paralelamente a isso, você tem um momento aí de climático no Brasil, com o avanço da temporada fria aqui no Brasil, e também a temporada de furacões no Caribe. Toda essa situação aí expõe o quê? Expõe a vulnerabilidade que já vinha sendo delineada há alguns anos, vulnerabilidade do quê? Dos estoques baixos de café no mundo, né? E apesar da safra brasileira estar chegando, uma safra recorde está chegando, isso aí não vem tranquilizando o comprador internacional. Então fez o quê? Essa intranquilidade se transformou em temor, esse temor em pânico, e os preços dispararam no mercado internacional. Sorte para nós que esse preço foi disparar justamente na chegada da safra brasileira. Uma safra grande que vem sendo negociada com um preço muito mais alto do que era na impressão passada de uma safra pequena, né? Isso aí que é um momento atípico do mercado de café. Você acredita que essa condição, essa boa condição inicial da safra está fazendo a diferença, principalmente nesse momento em que o recurso do Funcafé para comercialização, para armazenagem, ele não está chegando na mão do produtor? Essa história, se fosse um pouquinho diferente, poderia ser pior? As consequências poderiam ser piores aí para o produtor? Olha, poderiam sim, se você não tivesse, por exemplo, se o mercado não tivesse acontecido o que aconteceu, ou seja, esse temor não tivesse abatido e o preço disparado, a ajuda do Funcafé seria fundamental. Por causa do quê? Por causa de uma safra muito grande que teria que ser movimentada, né? E daí a pressão sazonal da entrada da safra seria intensa. Ela não está sendo por causa desse quadro externo muito firme, né? Que vem, de certa forma, encobrindo essa chegada da safra brasileira. O que o produtor vem fazendo é o seguinte: o produtor brasileiro vem aproveitando esse momento bom para quê? Para se capitalizar, vende o seu café. Agora, porque o preço está mais alto, ele não precisa vender tanto que nem ele precisaria se o preço estivesse mais baixo. Então, ele vem se capitalizando, comprometendo um pouco menos do que ele se comprometeria em outro ano. E se capitalizando, ele consegue cobrir os custos
naturais da chegada da safra, e com o restante ele começa a planejar melhor a sua comercialização. Ou seja, de certa forma, por causa desse movimento dos preços, essa firmeza dos preços no mercado de café, vem de certa forma suavizando essa falta, essa carência dos recursos do Funcafé. Agora, qual a expectativa ou qual a tendência para esse mercado? Tem fôlego ainda para continuar subindo? Os preços devem se estabilizar agora? Como é que você está vendo? Olha, o cenário de curto prazo é um cenário de acomodação. O mercado, ao longo de junho, ele deu uma disparada de preço e agora em agosto ele está consolidando aquela alta. Né? Esse é o seu quadro, ou seja, ele subiu bastante, deu uma corrigida e agora está sustentando. Para setembro, você tem o quadro externo é bastante firme por conta dos estoques certificados baixos. Você vai ter café certificado somente para o final do ano. Então, para setembro, você tem um quadro, principalmente em Nova York, você tem um quadro bastante firme. Internamente, você tem um avanço da safra que pode ir... com o aumento da oferta, você tem um efeito aí, um efeito negativo nos preços, um deslocamento negativo em relação a Nova York. Ou seja, então você tem Nova York de estável a firme e o quadro interno com uma possibilidade de um descolamento negativo em função do avanço da safra. Né? Mas creio eu que esse deslocamento não deve ser tão grande porque essa situação... A subida de preço foi, a gordura acumulada nesse período de saída de maio e agora é uma gordura bastante grande que dá aí um espaço bastante interessante para o poder trabalhar. Mesmo que caia, ainda vai ficar vantajoso para ele. Então, não é um quadro preocupante esse avanço da safra. Se você pensar um pouco para frente, a coisa se inverte. Para frente você tem, para dezembro principalmente, deve aparecer mais café Origens vendendo certificado, então Nova York tende a acomodar e até corrigir alguma coisa, dezembro, março. Mas pelo contrário, a gente entra na entre-safra aqui do Brasil. E daí o preço do Brasil tende a descolar de Nova York positivamente. Além disso, para o final do ano e começo do ano que vem, a gente começa a trabalhar com a safra de 2011, que é uma safra pequena no Brasil, respeitando a bienalidade. Então, se inverte as situações. A tendência é de firmeza nesse momento, até uma leve correção aí com o avanço da safra brasileira e um quadro firme principalmente para o final do ano e o ano que vem. Então, o que promete essa temporada, apesar da safra recorde, é uma temporada bastante interessante, uma temporada bastante positiva, um cenário firme aí para o café nesse ano. Bom, então você traçou para a gente dois cenários bastante distintos, o de curto e o de médio e longo prazo aí. Na sua opinião, qual é o mais importante ou qual o produtor deve ficar mais atento? Nesse de curto prazo, aproveitar para vender ou guarda o café para negociar mais lá na frente, hein? Olha, ele deve... seguinte, como você tem um preço muito firme agora nesse momento, a tendência, porque normalmente acontece o seguinte, se você pegar o movimento sazonal, é uma queda acentuada na entrada da safra e uma subida na entre-safra em função do deslocamento da produção, ou seja, tem muita oferta num período e menos oferta lá na frente. Esse ano, o preço subiu no período de safra, né? O preço está firme no período de safra, isso em função da escassez de oferta, não do Brasil, mas de outras origens. Essas origens devem começar, a oferta deles, a crescer para o final do ano que vem, ou seja, final do ano, começo do próximo ano. Ou seja, você vai ter um quadro de maior oferta dos concorrentes mais para o ano que vem, o que deve equilibrar essa entre-safra do Brasil. Nesse balanço, para o produtor seria interessante o seguinte, ele aproveitar o momento agora, se capitalizar e dosar as vendas, apostando, lógico, médio e longo prazo, mas não deixar de aproveitar o curto prazo para se capitalizar. Ou seja, se ele for fazer aposta com a entre-safra, como eu te falei, o quadro, por enquanto, é um quadro firme, mesmo para médio e longo prazo é um quadro firme, em função principalmente para o ano que vem com a safra pequena em 2011, o quadro é firme, mas ele não deve deixar de aproveitar agora a entrada de safra para se capitalizar. Por quê? O potencial de alta, se partindo de um preço alto agora na entrada de safra, o potencial de alta para entre-safra, de alta de preço para entre-safra, não é tão grande se por acaso ele tivesse caído de forma acentuada. Ou seja, você tem uma perspectiva de avanço de preço para entre-safra, mas ele tende a ser menor do que em anos onde a sazonalidade é mais presente. Ou seja, quando você tem uma queda mais acentuada na entrada da safra, a subida na entre-safra é mais alta. Como não caiu tanto no período de safra,
a alta do preço para a intersafra também não deve ser tão acentuada. Então ele deve pensar isso na hora dele dosar esse fluxo de venda. Ele deve trabalhar com isso, quer dizer, diluir as vendas ao longo da temporada, mas essa intensidade ela tem que ser harmônica ao longo da temporada.